E aí eu falei para vocês do TSE, né? Saiu mais uma matéria, essa aqui escrita pela própria Patrícia Campos Melo. Patrícia Campos Melo. TSE vê conexões de disparos em massa, mas cassação de chapa é difícil. Acham que é difícil. Eu também acho que não vai acontecer. Os próprios jornalistas falam, cara, vai ficar parecendo que foi um tapetão, faltando um ano para as eleições, caçar agora. Mas mesmo assim é preocupante. Quero ver se vocês veem onde é que está o problema disso daqui. Integrantes do TSE veem conexões entre disparos em massas de WhatsApp durante a campanha de 2018 e a milícia digital ligada ao governo federal. Mas a cassação da chapa, Bolsonaro-Mourão, é considerada pouco provável. A investigação do TSE foi iniciada após a Folha revelar a existência de um esquema bancado por empresários apoiadores de Bolsonaro, com uso fraudulento de nome e CPF de idosos para registrar chip de celular e garantir disparos em massa. Pelo que eu saiba, até agora, que eu sei, eu acho que está faltando realmente assim, para o grande público, informações robustas, porque o que foi revelado na época pela CPM das fake news não foi bem isso, né? Principalmente pelo Hans River. Mas, volto a falar, não importa se as pessoas leem a Folha de São Paulo. São as matérias jornalísticas da grande mídia que dão a sustentação para as movimentações jurídicas. A maioria das provas provenientes dos inquéritos do STF se refere ao período pós-eleição. Mas, no material compartilhado com o TSE no mês passado, há evidências que indicam conexões entre o esquema atual de milícias digitais ligadas ao governo Bolsonaro e dos disparos em massa na campanha eleitoral. Tá, entendi. Não, isso é material novo, é por isso que tem, tá bom. Na percepção de integrantes da corte, não seria difícil demonstrar abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. 2 elementos necessários para uma decisão a favor da cassação da chapa. Mas isso não basta, pois seria preciso demonstrar que houve conduta de tal maneira grave que pode ter interferido no resultado das eleições. O ministro Salomão, que é o relator das ações, está pressionando para que elas sejam pautadas antes que ele se afaste do mandato enquanto corregedor, que vai ser no dia 29 de outubro. Salomão deve anunciar agora, no dia 15, que as ações estão prontas para serem julgadas pelo plenário do TSE. Mas a data do julgamento depende do presidente da corte, o Barroso. Na visão de alguns assessores, Barroso tende a pautar o julgamento e não adiar, considerando que as ações tramitam há quase 3 anos e já passaram por 3 relatores. No entanto, uma possibilidade seria o julgamento começar e algum dos ministros pedir vista. Dessa maneira, a ação ficaria em suspenso, para que Bolsonaro seja mantido na rédea curta. Que coisa democrática, né? Rédea curta. Ainda assim, a saída mais cogitada é usar o inquérito administrativo do TSE sobre fraude eleitoral para a mesma finalidade de manter os arroubos autoritários de Bolsonaro sob controle. Essa é a festa da democracia. Rapaz, que democracia, né? Vai ser esse processo que a gente não vai julgar só para te manter sob controle. Tá bom. Qual o problema que vocês acham que tem isso daqui? Porque Bolsonaro não vai ser caçado, né? E essa questão da rédea curta também não acho que é um dos maiores dos problemas. É só uma grande piada. Sabe qual é o problema disso daqui? É que, mais uma vez, você vê que está provado, né, entre aspas, que essas milícias digitais, elas precisam ser paradas. Porque elas agem com fins eleitorais. Elas atrapalham a democracia brasileira. Elas enfraquecem as instituições. E isso aqui é aquela típica situação que abre um precedente e cria o alicerce para o avanço de medidas de controle contra as redes sociais. Regulamentação, do jeitinho que o Lula gosta. Do jeitinho que o Lula gosta. Aí você vê. Comissões do Congresso que poderiam investigar abusos do Facebook não funcionam. E o que eu acho interessante é que a gente fala um assunto um dia e fala assim, ó, ele tem que fazer isso daqui, eles estão querendo isso, dá alguns exemplos. No dia seguinte, os jornalistas fazem exatamente a mesma coisa que a gente comentou no dia anterior e a coisa vai crescendo assim diante dos nossos olhos. A gente está vendo aqui a construção do passo a passo da regulamentação do bem.
né, da censura do bem. Enquanto representantes do Facebook, dono do Instagram e do WhatsApp, precisam dar explicações ao Congresso americano, né? No Brasil, as duas comissões no Congresso que poderiam cobrar qualquer tipo de explicações, funcionam de maneira capenga. Na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado, faltam 5 senadores para completar o grupo. Os partidos responsáveis por indicar nomes para a plataforma para formar o colegiado. A falta de um nome é a demonstração de pouco interesse ou pouca importância dada ao tema. O jornalista está chateado. Está chateado porque não querem fazer a censura do bem. Os senadores do Brasil não estão tão preocupados. Deviam estar mais. Tem que botar logo a censura do bem. Nessa última terça, aí tem a questão lá da funcionária do Facebook, falei no vídeo ontem, ela fez lá um programa, mostrou lá várias coisas complicadíssimas e tudo mais, falando o seguinte, né, que seja na proteção aos princípios democráticos, seja no cuidado com a saúde mental dos adolescentes. Falando que temos que nos preocupar com as redes sociais por causa desses quesitos aí. Como exemplo, a ex-funcionária cita uma pesquisa interna do Instagram que revelou indícios de que o aplicativo pode ser prejudicial à saúde mental de meninas. Entretanto, segundo Haugen, a empresa negligenciou alertas como esse. Mark Zuckerberg, fundador da empresa, disse que congressistas devem atualizar as regras e não deixar sobre a responsabilidade das empresas sozinhas. Olha que cara bonito. Não, eu acho sim que o Congresso deve colocar censura do bem. Ainda que não seja uma empresa brasileira, o Facebook tem representante no Brasil e está sujeito às regulações e aos controles brasileiros. Ele está de boa. Eu acho que tem que ter regulação. Regula aí, regula. Gente, regulação. Você só atrapalha a vida do pequeno. Porque fica muito difícil para alguém pequeno conseguir entrar no jogo. Porque é tanta regulação, é tanta coisa que precisa acontecer só para ele começar a brincar. É tanto dinheiro que tem que ser gasto para começar a brincadeira que não dá para começar. Não dá para começar. Não dá. Quem que tem? Imagina, alguém pensa na rede social nova. A rede social nova tem que ter isso, aquilo, outro, fábrica, não sei quantos isso, tantas licenças e tudo mais. Pô, cara, o Mark Zuckerberg, quando ele fez a rede dele, era ele sozinho lá, o amigo dele, fizeram no computador, botaram no ar e já foi. Ah, mas agora não pode, porque a gente viu, né, que pelo bem da democracia não pode ser assim. Então, se alguém, assim como foi o Mark no passado, tiver uma ideia sensacional, eles querem criar um novo mercado que vai ficar cada vez mais difícil pro pequenininho. O pequenininho até pode, se ele procurar, né, investidores para sua startup, que muitas vezes são todos, né, da turminha global.